Você sabe o que foi o Império Romano? É, vamos lá. O Império Romano começou 27 a.C. O primeiro imperador foi Otaviano Augusto. A capital, eu preciso falar, Roma. Enfim, Roma era muito influente. Enfim, dominava tudo e todo mundo estava lá, do Reino Unido ao norte da África, passando pelo Oriente Médio. Enfim, você vai ter algumas características governado por imperadores, estradas e aquedutos avançadíssimos, exército muito poderoso, e você vai ter o direito romano, direitos humanos, né? Base do nosso direito humano hoje. Você vai ter a glorificação da cultura romana e latina. Enfim, é. Mas por que o Império Romano caiu? No ano 466 depois de Cristo, o que aconteceu, pessoal? Roma foi invadida por, o nome é Odoacro, o nome dele era Odoacro, um chefe germânico. Enfim, então, depois da queda do Império Romano, que eu não expliquei muito bem, tipo, você tinha corrupção interna, a política do Império Romano era mais perdida do que o Wi-Fi de shopping, tá? Só para começar por aí. Enfim, você vai ver que a política do Império Romano era uma bagunça no final do Império Romano. Você vai ter guerras constantes contra bárbaros, visigodos, ostrogodos, vandalos, enfim. E não eram nada gentis, tá? Você vai ter a divisão do Império Romano, tá? Do Império Romano Ocidente, o Império Romano do Oriente, tá? Você vai ter esses dois. E você vai ter a inflação, tá? Além da divisão que ocorreu, né? Você vai ter a inflação, impostos absurdos, e elite que só pensava em vir em festas. Enfim, mas tipo, depois da queda do Império Romano, a Europa virou uma concha de retalhos, podemos assim falar. Reinos bárbaros surgiram como francos, visigodos, lombardos. A Igreja Católica ficou como o Wi-Fi da moralidade, ditava regras. O Papa virou figura importantíssima. A cultura romana sobreviveu, mas virou uma mistura com povos germânicos. Já o Império Romano do Oriente sobreviveu como Império Bizantino até 1453. Enfim, e depois disso os turcos otomanos tomaram Constantinopla e acabou de vez. Enfim, tipo, mas eu queria aqui juntar, não fazer aqui, puxar um assunto com o outro. O que Mussolini tem a ver com o Império Romano? Vamos lá. Vamos lá, até o século XIX, 1800, a Itália não existia como país, tá? Era um monte de reinos, no caso, estado independente, tipo Nápoles, Sardenha, estados papais, Veneza. Enfim, a unificação ocorreu entre 1848 e 1871, tá? Liderado por um revolucionário carismático, o nome dele era Giuseppe Garibaldi. Garibaldi. E o Conde Cavour, o estrategista político, né? E tem o rei Vítor Emanuel II, virou o primeiro rei da Itália unificada. Enfim, mas por que unificou? Primeiro, o sentimento de nacionalista, né? Somos todos italianos. Influência das ideias de liberdade, Revolução Francesa, né? Que estava ecoando ali. Vontade de ter um país forte como a França e a Alemanha. Olha, hoje em dia a França, ela não é nada. Hoje em dia a França, ela não dá medo em ninguém, mas no século XVIII, se você for voltar para trás, meu amigo, a França botava medo em todo mundo. Enfim, e aonde chega Benito Mussolini nisso? Enfim, Benito Mussolini, ex-professor, ex-socialista. Em outro vídeo eu falei que ele era ex-socialista, mas ele nasce e morre. Ele nasce e morre sendo socialista. Eu cometi um erro. Enfim, ele foi o criador do fascismo. Tem estética militar, culto ao líder, intolerância política, enfim.
O que que esse cara queria? O que que Mussolini queria? Ele queria reviver o Império Romano. E tinha aquelas frases dele, né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Enfim, em 1922, o Mussolini ele toma o poder do ditador chamado de Dulce-chefe, usava uniformes pretos, né? Dizia que a Itália era os herdeiros naturais de Roma. Enfim, mas o que que Mussolini errou ao tentar reviver o Império Romano? Primeiramente, tentar invadir a Etiópia em 35. Ele achou que ia dominar tudo igual César. Ele achou que. Eu acho que nas alucinações dele, eu acho que ele achou que ele era a alucinação ele era a reencarnação de César, né? E tipo, ele tentou imitar Roma antiga, usar arquitetura imperial, estátuas e até expressões latinas, mas enquanto ele tinha toda aquela fama, né, o povo passava fome. Enfim, o seu grande erro, acho que o maior, se aliar com Hitler. Ele entrou numa guerra em que a Itália não tinha condições nenhuma de vencer, propaganda exagerada. Ele prometia grandeza romana, mas a realidade era desemprego, censura e miséria. Enfim, ignorar o povo, ele centralizou o poder, sufocou opositores, prendeu, censurou. Resultado, revolta popular. Enfim, consequência política, foi deposto em 43, morto em 45 por partições italianos e em 46 a Itália virou república. Pesquisa, olha, se você for pesquisar o que os italianos fizeram com Mussolini, com o corpo dele, você vai se arrepiar, amigo. Os caras estavam com muita raiva, velho. Enfim, ele quis bancar o novo César, mas acabou virando um desastre histórico. Enfim, enfim. É. Usava farda, falava alto, fazia discurso teatrais, posava estátuas como o imperador romano moderno, enfim. É como um padrão que só grita no microfone, ninguém entende nada do negócio. Enfim, como eu falei, ele tentou invadir a Etiópia em 35. Mussolini tenta invadir a Etiópia, tá? A África é um país pouco industrializado, achando que seria moleza. Não, bora ali na Itália ali. Não, perdão. Bora ali na Etiópia ali. Bora lá invadir a Etiópia e beleza. Enfim, ele dizia que estava recriando o Império Romano. Enfim, o que ele fez, ele só irritou a comunidade internacional, a Liga das Nações, a ONU primitivo, né? Tipo, a Liga das Nações condenou a invasão e aplicou sanções econômicas e a Itália passou sufoco. Enfim, é como um cara que tenta mostrar ser forte batendo nos mais fracos, mas acaba ficando isolado no recreio. Enfim, outro erro que ele fez, como eu já cometi, eu acho que o maior erro dele foi se aliar aos nazistas. No final dos anos 30, Mussolini se juntou a Hitler, acreditando que a Alemanha nazista ia dominar a farra toda. Formaram um eixo, o clássico eixo, Alemanha, Itália, Japão. Ali não tinha proporção. A Alemanha era muito mais forte. E a Itália foi manipulada. Entendeu? Foi só um peão. Mussolini se meteu numa guerra, Segunda Guerra Mundial, para a qual ele não tinha exército, nem dinheiro, nem apoio do povo. Olha aqui, ó. Olha o meu físico aqui. Eu vou dar uma analogia aqui, ó. Olha aqui, eu tenho condições de vencer um cara bombado de 1,90 m. Olha aqui, eu não sou muito forte. É a mesma coisa que Mussolini fez. Ele tentou entrar numa briga no qual ele não tinha condições nenhuma de vencer. É basicamente isso. Ele entrou no campeonato ali. Campeonato, essa analogia, tá? Eu tô usando aqui uma analogia. Eu não preciso nem explicar o que é analogia. É metafórico, não é literal. Para explicar o que eu tô querendo dizer, ele entrou numa briga no qual ele não tinha condições nenhuma de sair. Entendeu? Enfim, ele pregava a grandeza imperial, como eu já expliquei aqui. Mas o povo vivia desempregado, censura e pobreza. Enfim. Ele gastava mais com tanque e status do que com comida e saúde. Ao invés de melhorar a vida do povo, ele só pensava em guerra e glória. Entendeu? Ele censurou, prendia e matava opositores, tá? Quem falava contra Mussolini, no outro dia você
ia fazer uma visita no mundo espiritual por seus antepassados. Só que uma visita permanente. Tudo morria, cara. Enfim, tipo, ou ele matava a pessoa, ou era exilado ou morto, tá? Ou a pessoa era morta, ou a pessoa morria, ou a pessoa era assassinada, ou ela desvivia. Enfim, ao aliar o debate e a crítica, ele ficou preso nas próprias ideias e o povo ficou revoltado contra ele. Enfim, e como eu já falei, Mussolini não teve um final nada agradável. Enfim, como os imperadores que ele admirava. Tipo, como eu já falei, expliquei, em 43, Reino Unido, é, Estados Unidos, né, invadiram a Itália. O povo estava cansado da guerra e da fome. Mussolini foi preso. Mas Hitler resgatou ele, mandou tropas, resgatou. Então Mussolini virou chefe fantoche da República de Salo, no norte da Itália. Um estado minúsculo controlado pelos nazistas. Em 45, com o fim da guerra próximo, né? Ele tentou fugir disfarçado de soldado alemão, junto com a amante dele, Clara Petacci, né? Mas, tipo, ele e a amante dele foram brutalmente esquartejados. Em 20 de abril de 45, Mussolini foi capturado por partiçãs resistência italiana em Dongo, perto do lago de Como, e foi executado sumariamente a tiro junto com Clara e alguns seguidores. Os corpos dele foram levados para Milão, pendurados de cabeça para baixo em um posto de gasolina em Loreto, entendeu? O corpo foi cuspido, chutado e jogou pedras no Mussolini, velho. Enfim, esquartejaram o corpo dele. Enfim, é, foi muito reprimido. Enfim, e tipo, penduraram os corpos de Mussolini de ponta cabeça, simbolizava a humilhação total. Enfim, o mesmo, eu acho engraçado que alguns meses antes, Mussolini mandou fuzilar 15 pessoas e colocar de cabeça para baixo no mesmo posto no qual ele foi morto, né? Enfim, tipo, o que Mussolini errou, como já expliquei aqui mil vezes, era tentar replicar uma política romana, uma estrutura romana no século XIX. Enfim, Roma era a monarquia absoluta disfarçada de república. O imperador controlava reis, exércitos, os esportes, a religião. Os cidadãos tinham deveres, serviço militar, imposto de direito, proteção, acesso à justiça. O Senado existia, mas era só enfeite. O imperador mandava mais que tudo. Enfim, você tinha divisão social, tá? Você tinha os patrícios, ricos, nobres, donos de terra. Você tinha os plebeus, né? Cidadãos comuns, camponeses, artesãos, soldados. Você tinha os escravos, não tinham direitos e eram propriedades, né? Enfim, a palavra trabalho em português vem do latim, que significa no latim trepalium, um instrumento de tortura, ou seja, trabalhar já era considerado tortura naquela época. Enfim, mas por que Roma, sendo tão poderosa, ter tanto poder, ela caiu? Roma era como um celular top de linha. Começou bom, mas foi sistema de aplicativo e olha a analogia. Guerra, impostos, corrupções, crise interna e travou. A bateria, a economia não aguentou e o sistema foi. Enfim, eu não queria puxar para esse assunto não, mas já que a gente tá falando de Mussolini, bora falar sobre a vida pessoal dele? Fofocas do século XIX. Enfim, a esposa de Mussolini era Rachel Guidi. É, ela nasceu em 1890 e morreu em 1979. Enfim, ela casou com Mussolini em 1915. Ela teve 5 filhos legítimos: Eda, Vitório, Bruno, Romano e Ana Maria. Rachel era uma camponesa simples, discreta, do interior da Itália. Mesma cidade onde Mussolini nasceu, ela foi companheira dele antes da fama. E a amante que eu falei, Clara Petacci. Enfim, a famosa mãe de Mussolini, nascida em 1912 e morreu junto com ele em 1945. Enfim, ela morreu aos 103 anos. Enfim,
o relacionamento de Mussolini com essa mãe que começou em 1930, enfim. Clara era devota a Mussolini, quase obcecada. Mesmo quando a guerra estava perdida, ela se recusou a abandoná-lo, fugiu com ele e foi executada e brutalmente morta ao lado dele. Mesmo sem obrigação. Isso virou parte da lenda trágica, né? Lenda não, né? Lenda se não acontecesse. Enfim, como já expliquei, quando Mussolini viu que deu ruim, ele tentou fugir, colocou lá a roupa de um alemão, né? Disfarçado de soldado alemão. Mas Clara se recusou a se disfarçar. Isso ajudou os partisanos a reconhecer o grupo. Quando foram capturados, né? Clara pediu para morrer ao lado dele e foi executado no dia 28 de abril de 45. E como eu já expliquei, não vou mostrar aqui, os corpos foram pendurados de ponta cabeça na praia de Loreto, em Milão. Enfim, e a esposa oficial dele, Rachel, né? Enfim, a Rachel, a amante, a esposa oficial dele, não amante, ela sobreviveu à guerra. Foi presa brevemente pelos aliados, mas depois libertada. Viveu em anonimato e pobreza até a década de 70, morreu em 79, aos 89 anos, mas nunca se casou de novo e ainda defendia o marido publicamente. Ela dizia: fui esposa de um homem odiado e amado. Nunca deixei de ser esposa ou mulher fiel. Enfim, tipo, uma coisa que eu queria falar é que a Itália já estava pobre antes de Mussolini, com muitos problemas econômicos de Mussolini. Enfim, a unificação da Itália termina em 1861, junto com muitos pedaços, tá? Juntou ali, juntou o pedaço, né? Junto com muitos pedaços ali, juntou ali, né? Enfim, é, você tinha problema antes de Mussolini. Você tinha desigualdade entre o norte e o sul. O norte era mais industrial, o sul era agrícola, pobre e dominado por latifúndios. A maioria do povo vivia no campo e não tinha terra própria. Alta taxa de analfabetismo. No século XX, mais de 50% dos italianos eram analfabetos, tá? Fome, miséria, desemprego. No sul da Itália, principalmente, tá? Era uma desgraça, Itália. Enfim, você sabia que a minha família, assim, a família do Mikael, no passado, a minha família, os meus antepassados vieram da Itália entre 1880 e 1920. É uma história antiga da minha família. A minha bisavó contava que os parentes dela, a mãe da minha bisavó, a mãe da minha bisavó, eu acho que a mãe da minha bisavó, lá em 1800 a 1920, tem essa lenda da minha família, falam que eles vieram da Itália, enfim, tá? Eu tenho descendência italiana, tá? Meu nariz grande, olha como meu nariz é enorme. Enfim, mas de 1,5 milhão de italianos imigraram para o Brasil, inclusive minha família, se instalaram em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim. Já expliquei, né, o motivo aqui. O Brasil prometia terra, trabalho e liberdade, muitas vezes mentira, tá? Enfim, tipo, e outra coisa, após o fim da escravidão, em 1888, o Brasil procurava imigrantes para lavouras, né, para substituir os escravos. Enfim, tipo, de 1880 a 1920 vieram muito italiano, para como já expliquei, e tipo, lá para 1915, agora eu não lembro quando acabou a Primeira Guerra Mundial, agora eu não lembro, antes, peraí, deixa eu pausar aqui, vou ter que pesquisar. Então, você tinha desgoverno, corrupção e medo da guerra, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial, né? Dei uma pesquisada aqui, eu sou bom de data, tá? A única vez que eu esqueci data foi agora. Enfim, tipo, eu sei que minha família tem de origem italiana. Calma, por que eu tô falando isso de novo? Eu vou explicar. Porque é a tradição da minha família, mas se você quiser descobrir profundamente sobre sua família, você pode ver certidão de nascimento, casamento e óbito dos bisavós ou trisavós. Registro de imigração estão disponíveis no site do Museu de Imigração ISP, tá? Você pode pesquisar registro de entrada de navios com nome, datas no site Family, tá? Shell, não sei falar esse nome, ou no arquivo
nacional, que é gratuito. Enfim, é. Mussolini, cara, ele visou milhões de exércitos, armamento e invasões. Etiópia, Albânia, propaganda, resultando, dívida pública e disparo, né? Um disparo, né? Bum, foi igual um tiro, um disparo de dívida pública, velho. Enfim, você acreditava que Mussolini falava que a Itália era, tipo, autossuficiente, sem depender do comércio internacional? Enfim, eu já expliquei o que aconteceu. Enfim, o governo de Mussolini fixava preço na marra, mesmo se os custos subissem. Isso causava escassez no mercado negro, tá? É como uma padaria que eu vou explicar, eu vou usar a analogia da padaria para explicar o que aconteceu com Mussolini, tá? Ele achava que a Itália era autossuficiente, é como uma padaria que decide plantar seu trigo, criar suas vacas, fazer papel para embalar o pão, né? E ainda vender, vai quebrar, velho. Enfim, como eu falei, o governo fixava preço na marra, mesmo se os custos subissem, isso causava escassez, entendeu? Vamos supor, o governo diz que o pão custa R$ 1, mas para fazer o pão custa até R$ 3. Ninguém vai querer produzir. Enfim, não reformou a terra, mantendo o latifúndio no sul da Itália, e não fez reforma agrícola. Os camponeses continuaram pobres, e o êxodo rural cresceu. Perseguição política, muitos intelectuais e comunistas cientistas fugiram da Itália por causa da ditadura. Sem pensamento livre, a economia estagnou, né? Enfim. Como que funciona uma economia? Pessoas trabalham, ganham dinheiro, usam dinheiro para comprar coisas. Empresas vendem produto e pagam salários. O governo arrecada imposto e, tipo, peraí. O governo arrecada imposto e, tipo, investe em serviços, escolas, hospitais. Se tudo rodar bem, a economia cresce. Se travar em alguma parte, desemprego, guerra, censura, tudo desaba, né? Enfim, é basicamente isso, pessoal. Então, eu acho que talvez por eu ter uma descendência italiana, talvez um dia eu vá para a Itália, não sei. Não sei. Enfim, que Jesus Cristo abençoe vocês, tá? É isso. Opa. Enfim, pessoal, fiquem bem, tá? Fiquem bem, olha aqui. Daqui é o quarto onde eu gravo, ó, as coisas aqui, ó. É bonitinho o quarto, ó. Bonitinho o quarto aqui, ó. É isso.